havendo o número regimental, declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Com a palavra, a senadora Zenaide Maia para o item 2 da pauta, projeto de lei número 3023. Senhor presidente, eu queria passar direto para a análise. De acordo com o artigo 100, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAS opinar sobre proposições que digam respeito à proteção e à defesa da saúde, caso da iniciativa sob exame. O projeto trata de matéria que está inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 24 da Constituição Federal. Também está em consonância com os preceitos constitucionais relativos às atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa legislativa dos parlamentares. Artigos 48 e 61 da Constituição Federal, respectivamente. Não existem óbices, portanto, quanto à constitucionalidade da proposta. Isso também pode ser dito em relação à juridicidade, à regimentalidade e à técnica legislativa empregada na proposição. Quanto ao mérito, nossa análise focará nos aspectos relacionados às atribuições deste colegiado e, portanto, deixaremos que a CAI efetue a discussão dos aspectos econômicos financeiros. Nesse sentido, inicialmente, cumpre ressaltar que a iniciativa em comento visa dar algum alento aos pacientes com hanseníase submetidos no passado à política governamental de isolamento ou internação compulsórios. Pretende-se, assim, aumentar o defasado valor da pensão especial prevista na Lei 11.520 de 2007, bem como estender o benefício para os filhos destes pacientes. No início do século passado, havia um clima de pânico social em relação às pessoas com hanseníase, que na época chamava-se de lepra, né? Eu estou chamando a atenção isso, que frequentemente eram marginalizadas, não podiam trabalhar e, por não terem condições de subsistir, mendigavam pelas ruas. Nesse contexto, cercaram-se e violaram-se direitos fundamentais das primeiras vítimas dessa política sanitária nacional. Surgiram, então, os primeiros projetos de construção de instituições para retirar da sociedade as pessoas com hanseníase, iniciando-se, assim, uma forte política voltada à segregação compulsória daqueles que sofriam deste mal. Entre o início da década de 1920 e os anos finais do regime de Estado Novo, na fase de consolidação institucional da saúde pública no Brasil, o isolamento compulsório de pessoas com hanseníase foi uma das principais medidas sanitárias executadas pelo poder público por meio da chamada profilaxia especial, ação prevista no decreto de número 16.300, de 31 de dezembro de 1923, que aprova o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública. No âmbito dessa política, as pessoas com mal de Hansen eram levadas às colônias para serem internadas compulsoriamente, abandonando cônjuges, filhos e pertences. Os filhos dos pacientes eram retirados do convívio dos pais e enviados para as instituições onde eram crianças de forma coletiva e sem cuidados específicos que garantissem uma infância junto ao seu grupo familiar. Essa prática foi somente abolida durante o breve período do governo parlamentarista, quando se publicou o decreto do Conselho de Ministros de número 968, de 7 de maio de 1962, sendo o primeiro signatário o então primeiro-ministro Tancredo Neves. Apesar dessa notável contribuição do Congresso Nacional,
Infelizmente, persistiram registros de isolamento e de internação compulsórios até 1986. Sabe-se que o reflexo dessa política foi profundo na sociedade brasileira. As instituições de internação compulsória deixaram danos irreparáveis na vida dos pacientes, os quais muito dificilmente conseguiu regressar para suas famílias, suas rotinas e suas comunidades de origem, uma vez que o estigma da doença e o preconceito por ela suscitado já haviam rompido definitivamente seus laços afetivos e suas relações sociais. Obviamente, o sofrimento causado por essa política governamental também recaiu sobre os familiares dos pacientes, especialmente os filhos. Essas crianças, já ao nascerem, eram imediatamente separadas de seus pais e criadas em creches e preventórios de forma coletiva e sem os cuidados básicos necessários. Já a lei de número 610, de 13 de janeiro de 1949, que igualmente fixava normas para a profilaxia da doença, dispunha que todo recém-nascido, filho de pessoa acometida pela hanseníase, deveria ser compulsória e imediatamente afastado da convivência dos pais. Conhecidos popularmente como filhos separados, essas crianças são consideradas duas vezes estigmatizadas, por serem filhos de pessoas com a doença e por terem sido criados em preventórios. Além do afastamento dos pais, as crianças eram geralmente impedidas de ter contato fora dos estabelecimentos e não são raros relatos de maus tratos por parte dos funcionários das instituições. A vivência compulsória nestes ambientes resultou em graves sequelas psiquiátricas, psicológicas e sociais aos filhos. Resta claro que as pessoas remanescentes dessa trágica política governamental merecem todo o respeito e toda a atenção do Estado brasileiro. Embora tenhamos ciência de que são irreparáveis os danos que sofreram ao longo de suas vidas, julgamos bastante pertinentes quaisquer iniciativa que busquem atenuar esse sofrimento, como é o caso do projeto de lei sobre análise. Por esse motivo, somos plenamente favoráveis à aprovação no âmbito dessa comissão. O voto, senhor presidente, tem em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 3023 de 2022. Já agradecendo aos colegas aqui que aceitaram a inversão de pauta. Em discussão. Presidente, eu quero cumprimentar a senadora Zenaide pelo voto e quero cumprimentar o autor da matéria. Muita gente não sabe, presidente, dentro do Ministério de Direitos Humanos, na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem uma coordenação nacional, onde os requerimentos dos pedidos de indenizações e reparações são analisados. Então, tem muita gente no Brasil que não sabe ainda que tem o direito, Zenaide, que tem o direito da reparação. E o seu voto hoje faz justiça, acrescentando esse valor, aumentando esse valor. O dinheiro que for enviado para este povo ainda é pequeno, diante de tudo que eles passaram, diante de tanto sofrimento, tanta dor no passado. Parabéns, Zenaide, e que a população procure esse direito, que a população ligue no Ministério de Direitos Humanos, veja como faz para apresentar o requerimento. Parabéns. Que Deus te abençoe, senadora Zenaide. Em discussão. Senador Irã. Presidente Humberto, bom dia a todos os senadores e senadoras. Quero parabenizar você pela sua sensibilidade, pelo relatório, Zenaide. Não poderia ser diferente, inclusive pela sua formação. E, Zenaide, eu quero aproveitar aqui, nós que estamos nos manifestando aqui para todo o Brasil, Zenaide, chamar a atenção de que hanseníase ainda é um problema de saúde pública muito importante e, às vezes, negligenciado, meu querido presidente.
chamar a atenção das pessoas para que elas cuidem de aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele, que tem alteração de sensibilidade. O diagnóstico é muito fácil e a forma indeterminada da hanseníase é absolutamente curável. Então vamos chamar a atenção aí para o diagnóstico precoce também, porque se fizéssemos o diagnóstico precoce, a gente não estaria fazendo projeto dessa natureza aqui para corrigir essa injustiça social que foi causada a essas pessoas que se afastaram do convívio das suas famílias. Parabéns, Zenaide, parabéns ao Diego, que foi o Diego Andrade, se não me engano, que foi o autor desse projeto. Muito obrigado, presidente. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria apenas aqui primeiro parabenizar a senadora Zenaide Maia pelo seu relatório, pela aprovação dessa matéria, uma matéria muito relevante. É um assunto que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, não só no período em que fui ministro da Saúde, mas na relação que mantenho permanentemente com o movimento que defende as pessoas e seus parentes vítimas da hanseníase, mas queria aqui também fazer um registro da importância que o presidente Lula teve e continua a ter em relação a essa temática. Foi ele que trouxe à baila, já no seu primeiro mandato, o tema das reparações que são necessárias às pessoas que foram vítimas da pandemia, aos seus familiares. Então, eu parabenizo Vossa Excelência.